Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Girleide e hoje a gente vai aprender um pouco sobre o continente asiático, gente. O continente dos extremos, porque tudo lá, nem tudo, mas quase tudo é muito grandioso. A começar pela extensão territorial. É o continente mais extenso territorialmente, com uma área de 44.580.000 km². De toda a população mundial, 60% está na Ásia. As cidades primeira, segunda e terceira mais populosas do mundo estão na Ásia. Que é mais que... os extremos em relação ao relevo também, que o Monte Everest, o mais alto do mundo, está na Ásia. A Cordilheira dos Andes, mais alta, também está na Ásia. As 5 religiões mais importantes do mundo, quer dizer, as 5 maiores religiões do mundo foram originadas na Ásia, né? O judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Então, são características que diferenciam o continente dos demais. Bora lá. Sobre o relevo, como eu já falei, né, encontram-se 2 extremos de altitude da Terra, que é a depressão continental, né, lá no Mar Morto, que tem uma profundidade de 416 em relação ao nível do mar, né, abaixo em relação ao nível do mar, e o Monte Everest, que está na Cordilheira do Himalaia com 8.848 metros, acima do nível do mar, né? Que a altitude é qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao nível médio do mar. Então, as formas de relevo que predominam são os planaltos, tá? Que funcionam como divisores de águas. Por exemplo, de algumas bacias hidrográficas muito importantes, como o rio Ganges, o rio Huanghe-hu, o rio Amarelo, o rio Yangtze, o rio Azul e o rio Obi. Também, o Japão, né? Uma das características do relevo do Japão é o Monte Fuji, com mais de 3.000 metros de altitude. Na Península da Coreia e na China, predominam as montanhas elevadas. O território da Mongólia encontra-se os planaltos áridos, com até 2.000 metros de altitude. E as planícies nos extremos do continente, né? Na Sibéria, que dão origem a alguns rios importantes, que a gente vai ver mais na frente. Então, aqui na legenda, se pode ver, né? Altas altitudes são essas cores aqui mais fortes. Aí vai diminuindo, né? Diminuindo a cor e diminuindo também a sua altitude, até chegar na área de depressão. Sobre a hidrografia. É um país muito rico também de águas, né? Então, ao oeste do continente asiático, encontra-se o rio Tigre e Eufrates, muito importante para navegação, irrigação e geração de energia. Nas áreas de planalto, temos o rio Obi, o Yenisei e Lena, que são bastante utilizados para geração de energia, embora parte desses rios, né, sejam congelados durante o inverno. No leste do Mar Cáspio, temos o rio Sirdaria e o Amurdaria, que desagam no Mar Aral. Devido ao clima seco, esses rios eles são temporários, né? Devido ao clima muito quente, então acontece de eles ficarem secos na épocas mais que chove menos. Então, o rio Indo e o rio Ganges são muito importantes para o abastecimento de água para as pessoas que moram, né, para o Paquistão e a Índia. Lembrando que, devido à imensa população na Índia, né, infelizmente isso causa poluição também no rio, que eles utilizam muita água para tudo. Eles têm a água como a mãe sagrada, então eles fazem tudo no rio. E isso acontece de o rio, né, não ter uma qualidade 100%. A China. Na China, o rio Azul e o Amarelo cortam a planície, desembocam e suas desembocaduras. Na sua desembocadura é onde se encontra a maior densidade demográfica do planeta, né? Infelizmente, quanto maior a população, também maior é a poluição, tanto do ar, como na China, a gente vê nas imagens, como nos rios. Então, aqui um destaque para o rio Yangtze, porque ele é o rio mais extenso, tem umas vistas lindas, maravilhosas. Ele é o rio mais extenso, é o rio mais preservado e também é a via mais navegável do mundo. Eles usam para transporte de mercadorias
Só que suas correntezas, elas têm causado grande preocupação, porque por conta de tantas mortes que aconteceram no último século. Tipos de clima. Sabemos que é um continente muito extenso, né? Então também há uma variedade de climas, né? O clima ele vai de polar, temperado, mediterrâneo, né? Os climas quentes, porque abrange a zona tropical do planeta Terra, né? Que recebe uma incidência dos raios solares, né? Por exemplo, semiárido, deserto, tropical, equatorial, são climas quentes. Então, gente, o clima ele influencia na vegetação, né? O clima está relacionado à vegetação. Então, da mesma forma, né? A parte que está mais na área central, na zona tropical, são as florestas tropicais, equatoriais, que elas são relacionadas ao clima quente, né? O polar, na Rússia, né? Glacial, aí vem a zona temperada do norte, que não é tão fria quanto a zona polar e nem tão quente quanto os climas equatoriais. Os impactos socioambientais, né? Como tudo, tem que, assim, já que a população é numerosa, né? Então o desmatamento também tem sido em grande escala. 60% da floresta tropical da Ásia já foi devastada, tá? Essas árvores nativas, elas foram extraídas para o advento da agricultura, para a pastagem da pecuária e também como matéria-prima para a fabricação de móveis. Lembrando que também, né, as grandes cidades estão lá, então, né, tem que se desmatar para poder construir. Mas, por outro lado, gente, eles usam muito essa técnica aqui de produção agrícola, que é a curva de nível, ou terraceamento, que eles fazem esses tabuleiros aqui nos planaltos, né, a Cordilheira dos Andes e nos demais planaltos. E assim, essa forma aqui de agricultura, né, de usar o solo dessa forma, ameniza, como é que se diz? Ameniza a questão dos nutrientes, como é que se diz? Evita, como é que se diz, a expansão, né? Com que ele se dissolva, com que ele se destrua, né? A fertilidade do solo, digamos assim, evitando a perda de nutrientes do solo. Então, essa forma aqui é uma forma de uso do solo para a agricultura muito usado pelos agricultores lá. Então, aqui está a regionalização geográfica do continente. Então, como ele é um continente muito extenso, então ele está dividido em 6 grandes regiões, que são elas, ó. Aqui, né, Ásia Setentrional, que vai aqui de leste a oeste, tem a Ásia Central, né, o Oriente Médio, a Ásia Meridional, o Sudeste Asiático e o Extremo Oriente. Vamos ver aqui algumas características de cada uma delas. Então, a Ásia Setentrional abrange a porção asiática da Rússia, de leste a oeste, o clima que predomina é o clima polar, a vegetação típica é a taiga e a floresta de coníferas, que tem sido, né, explorada para a obtenção da madeira e da celulose. O Sudeste Asiático estende-se do Oceano Índico ao Oceano Pacífico, predominam planaltos e planícies. Com a modernização de capital, eles investiram muito em educação. A Ásia Central ela é marcada por muitos conflitos étnicos e ela é composta por aqueles 5 países terminados em tão. O Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadiquistão, Quirguistão. Temos o Oriente Médio, que é uma área muito habitada por árabes de maioria muçulmana, marcada por grandes conflitos geopolíticos, inclusive entre árabes e judeus. A área meridional caracteriza-se por abrigar povos indianos e indochineses. O clima que predomina é o tropical e com destaque para a Índia, que é um país superpopuloso, com a população acima de 1,2 bilhões de pessoas. E o Extremo Oriente, né, onde se encontra o Japão, que é um dos países que integra o grupo dos países mais ricos do mundo, por conta do advento da tecnologia, é um país que usa, né, de muita tecnologia. E a China, que apesar de ser um país muito populoso, no início desse século, ela tem se desenvolvido muito economicamente.
Vamos ao desafio de hoje. Então, muito simples, vocês aqui, ó, quais das vegetações do continente asiático têm características semelhantes à de 2 biomas brasileiros? Então, vocês vão marcar aqui e vocês vão também responder isso aqui ou 2, tá, gente? Tchau, tchau.